Bom dia, baixinhos aqui do canal. Tudo bem? Aqui eu novamente, o Alan Alec de A a Z. E dessa vez, galerinha, vamos começar a leitura do livro O Pequeno Príncipe, que é esse clássico do século XX, do francês Antoine de Saint-Exupéry. Então tá aqui, vou mostrar algumas ilustrações para vocês irem se familiarizando com a historinha que iremos ler para vocês. Então são várias ilustrações. Olha que legal. Essa imagem é clássica, né? Todos vocês conhecem. Se não conhecem, irão conhecer a partir de agora. Ok? Então tá lá o nosso livrinho. Estou dando uma passada de páginas aqui para vocês. E vamos iniciar a nossa leitura. O Pequeno Príncipe. 1. Quando eu tinha 6 anos, vi uma vez uma magnífica imagem em um livro que se chamava Histórias Vividas, sobre a Floresta Virgem. Ela representava uma jiboia devorando um bicho. Eis a cópia do desenho. Aqui é a cópia do desenho. Diziam no livro: as jiboias devoram sua presa inteira, sem mastigá-la. Depois disso, não podem mais se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Eu então refleti muito sobre as aventuras na selva e consegui, por minha vez, traçar com um lápis de cor meu primeiro desenho. Meu desenho número 1. Ele era assim. Eu mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e lhes perguntei se meu desenho dava medo. Elas me responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Então eu desenhei o interior da jiboia para que as pessoas grandes pudessem compreender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar mais por geografia, história, cálculo e gramática. Foi assim que, aos 6 anos de idade, abandonei uma magnífica carreira de pintor. Havia sido desencorajado pelo insucesso de meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças ter de ficar lhes dando explicações o tempo todo. Portanto, tive de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco em cada canto do mundo e, precisamente, a geografia me serviu muito. Eu sabia distinguir, logo ao primeiro olhar, a China do Arizona. Isso é muito útil quando nos perdemos durante a noite. Ao longo da minha vida, tive também bastante contato com bastante gente séria. Vivi muito na casa de pessoas grandes. Eu os vi de muito perto. Isso não melhorou minha opinião. Quando encontrava alguém que parecia um pouco lúcido, fazia a experiência do meu desenho número 1, o qual sempre conservei. Queria saber se a pessoa era compreensiva de verdade, mas sempre me respondiam: é um chapéu? Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Falava-lhes do que conseguiam entender, de jogos de carta, golfe, política e gravatas. E a pessoa grande ficava bem contente por conhecer um homem tão razoável. Parte 2. Assim vivi só, sem ninguém com quem falar de verdade. Até uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa quebrou no meu motor. E como eu não tinha comigo nem mecânico nem passageiros, eu me preparei para tentar fazer um conserto difícil sozinho. Era para mim uma questão de vida ou morte. Eu tinha, quando muito, água potável para 8 dias. Portanto, na primeira noite, eu dormi sobre a areia a 1000 milhas de qualquer lugar habitado. Estava bem mais isolado do que um náufrago em uma jangada no meio do oceano. Então imaginei minha surpresa.
Então, imaginem minha surpresa. Quando ao amanhecer uma vozinha engraçada me acordou. Ela dizia: "Por favor, desenhe-me um carneiro." Hein? Desenhe-me um carneiro. Levantei de um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem meus olhos, olhei melhor e vi um rapazinho extraordinário da cabeça aos pés, contemplando-me com seriedade. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele, mas meu desenho, é claro, ficou bem menos encantador do que o modelo. Não é culpa minha. Fui desencorajado da minha carreira de pintor pelas pessoas grandes. Aos 6 anos de idade, e não aprendi a desenhar nada além de jiboias fechadas e jiboias abertas. Observei, portanto, aquela aparição com os olhos arregalados de espanto. Não se esqueça de que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, meu rapazinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Nada tinha da aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui, enfim, falar, eu lhe disse: "Mas o que você está fazendo aqui?" E ele repetiu então, todo educado, como se fosse uma coisa muito séria: "Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele." Por favor, desenhe-me um carneiro. Quando o mistério é impressionante demais, não ousamos desobedecer. Apesar de aquilo me parecer tão absurdo, a 1000 milhas de qualquer endereço habitado e sob risco de morte, peguei em meu bolso uma folha de papel e uma esferográfica. Mas eu me recordei então que eu havia estudado sobretudo a geografia, a história, o cálculo e a gramática, e disse ao rapazinho, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não tem problema, desenhe-me um carneiro." Como eu jamais tinha desenhado um carneiro, refiz para ele um dos únicos desenhos de que era capaz, aquele da jiboia fechada, e fiquei estupefato ao ouvir o rapazinho me responder: Não, eu não quero um elefante em uma jiboia. Jiboias são bastante perigosas e um elefante é muito desajeitado. Meu lar é muito pequeno, eu preciso de um carneiro. Desenhe-me um carneiro." Então eu desenhei. Ele olhou com atenção e depois disse: "Não este aí, está muito doente. Faça outro." Eu desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente com indulgência. "Veja bem, isso não é um carneiro, é um bode. Ele tem chifres." Portanto, de novo eu refiz meu desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. "Este aí é velho demais. Eu quero um carneiro que viva muito tempo." Então, já sem paciência, pois estava com pressa para começar a desmontar o meu motor, rabisquei este desenho aqui e disse: "Esta é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Mas fiquei bem surpreso ao ver o rosto de meu jovem juiz se iluminar. "É exatamente assim que eu queria. Você acha que é preciso muita grama para este carneiro?" "Por quê?" "Porque onde moro é muito pequeno." "Certamente será o bastante. Eu dei um carneiro bem pequeno para você." Ele inclinou a cabeça para o desenho. "Não tão pequeno assim. Veja, ele dormiu." E foi assim que eu comecei O Pequeno Príncipe. Na sequência, baixinhos, vou ler para vocês o ato 3.